Você já se perguntou: quem é o verdadeiro Cristo? Não um homem histórico crucificado há 2000 anos, mas o Cristo que habita em silêncio, dentro de cada ser humano. A gnose ensina que esse Cristo não é uma figura externa, não é um salvador distante, mas uma chama viva que aguarda o momento de despertar no coração do buscador sincero. Este é o mistério da redenção interior. O mistério de morrer para nascer de novo. Quando olhamos para o mundo, vemos caos, dor, guerras e ilusões. E muitos acreditam que a salvação virá de fora, de um Messias que descerá das nuvens para colocar ordem na terra. Mas os mestres gnósticos dizem algo muito diferente. Eles afirmam que o verdadeiro Messias nasce dentro, que o Cristo é uma força cósmica e, ao mesmo tempo, uma realidade interna. Ele não vem para o mundo como um rei coroado, mas como um fogo que ilumina a escuridão da alma. Esse fogo começa pequeno, como uma centelha quase imperceptível no coração do discípulo. Mas, se alimentado com pureza, sacrifício e amor, ele cresce até consumir tudo que é falso, tudo que é ego. E aqui começa a verdadeira redenção. O Cristo interno não destrói o pecado, como um juiz furioso. Ele o dissolve com a luz da compreensão. Ele nos mostra que o inferno não é um castigo imposto, mas o reflexo da inconsciência dentro de nós. Por isso, os antigos mistérios falavam do nascimento do Cristo no estábulo. O estábulo representa o interior humano, ainda cheio de animais, símbolos dos instintos e desejos. Ali, na humildade da alma, nasce o Filho da Luz. Não há multidões, nem ouro, nem trono, apenas o silêncio, a entrega e o mistério. Mas esse nascimento é apenas o início de uma longa jornada. O Cristo interno precisa crescer dentro de nós. Ele deve atravessar o deserto da tentação, enfrentar os demônios internos e, por fim, ser crucificado na própria alma. O que virá a seguir é chocante, porque essa crucificação não é simbólica. Ela acontece de fato dentro da consciência desperta. Cada ego, cada defeito psicológico, cada sombra é uma parte do eu que precisa morrer na cruz interior. E é por isso que o caminho gnóstico é tão exigente. Ele não se trata de acreditar, mas de transformar-se. Não basta adorar o Cristo, é preciso tornar-se um com Ele. E essa união acontece quando o buscador se entrega completamente. Quando a vontade pessoal é sacrificada no altar do ser. Quando o eu quero se dissolve no seja feita a tua vontade. Nesse instante, algo grandioso acontece. A consciência se expande, o coração se torna um sol silencioso e o homem comum desaparece para que o Cristo interno brilhe através dele. Essa é a verdadeira ressurreição. Não a do corpo físico, mas a da alma que desperta. A partir daí, a vida inteira muda de cor. O sofrimento ganha sentido. Os inimigos se tornam mestres. E o mundo deixa de ser um campo de batalha para se revelar como uma escola divina. O Cristo interno é amor em sua forma mais pura. É sabedoria viva. É compaixão ativa. Ele não precisa de templos de pedra, porque o templo é o próprio coração. E não precisa de religião, porque ele é a religião viva, a ligação direta com o absoluto. Os gnósticos o chamavam de o fogo solar, os hindus de Krishna, os budistas de Avalokitesvara,
os cristãos de Cristo, mas o nome é o de menos. O que importa é o nascimento dessa força em nós. E esse nascimento só acontece quando há pureza de intenção, quando o coração está limpo do orgulho e da vaidade espiritual. Enquanto buscarmos glória, poder ou reconhecimento, o Cristo permanecerá oculto. Mas quando choramos em silêncio pela verdade, quando desejamos servir sem esperar nada, Ele se aproxima. Ele sussurra no fundo da alma: eu estou aqui. Sempre estive. E nesse momento, o buscador compreende que jamais esteve separado, que o Cristo nunca partiu, nunca morreu, nunca esteve fora. A crucificação foi apenas o símbolo de um processo eterno. A descida do Espírito na matéria e o retorno da matéria ao Espírito. Cada vez que você perdoa, o Cristo age. Cada vez que você ama sem interesse, o Cristo vive. Cada vez que você silencia o ego e escuta a voz interior, o Cristo renasce. Ele é o mediador entre o humano e o divino, o ponto onde a dualidade se dissolve, o portal da unidade. Quando o Cristo interno desperta, a pessoa comum desaparece e o ser assume o comando da vida. Tudo que antes parecia caótico encontra sentido. Tudo que era dor se transforma em compaixão. E o mundo, que antes era uma prisão, torna-se um espelho de Deus. Essa é a verdadeira redenção. Não uma promessa para depois da morte, mas uma experiência viva, aqui e agora. Por isso, a gnose ensina que cada ser humano é um Cristo em potencial. Cada um carrega em si o mistério da encarnação divina. E a cruz que carregamos, as dores, as provas, as quedas, são apenas o caminho necessário para que o ouro do Espírito brilhe em meio à lama da existência. Quando esse ouro emerge, a alma reconhece: eu e o Pai somos um. E nesse instante, tudo se torna silêncio. Porque não há mais buscador nem buscado, apenas o Cristo, vivendo, respirando e amando através de você. Esse é o mistério da redenção. O mistério que os antigos chamaram de o encontro com o Cristo interno. Não é um mito distante, é uma possibilidade viva, aguardando o momento de florescer em cada coração humano.